Fala, meus amores, olha só, o papo de hoje está começando e eu, Oceano Paiva, tenho satisfação de estar aí juntinho de vocês. Já vou te convidando para se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificações, que é muito importante para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo. E antes de começar a papear com o nosso convidado, eu vou mandar um super abraço para os nossos parceiros, Linfortel Internet, que é a internet que eu uso, e algo que é bom, claro que eu vou recomendar para você. E olha só, hoje eu estou recebendo ele, professor Wagner Miranda, morador do distrito do Jardim Ingá, do querido distrito do Jardim Ingá. Ele que traz em seu repertório boas vivências, junto à comunidade, nada melhor do que ele para contar para a gente sobre a sua origem e quem é ele. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cian, é uma oportunidade. Já te conheço, né? Graças a Deus, temos uma afinidade. Muito bom poder estar aqui com você, meu amigo. E quem é Wagner Miranda? Você é natural do Jardim Ingá mesmo? A impressão que dá é que eu sou natural do Jardim Ingá, né? Porque eu cheguei no Jardim Ingá em 86, bem na virada de 86 para 87, dá a impressão que eu sou de lá. Mas, na verdade, eu sou paranaense. Eu sou de Venceslau Braz, Paraná. Ou seja, bem próximozinho ali na divisa com São Paulo e Itapuranga. Aí as pessoas acham que eu sou natural do Jardim Ingá, porque eu sou de 74, nasci em 74. Então Chegou quando o Jardim Ingá praticamente estava no início da construção de algumas casas por ali, né? Você pegou um pouquinho de mato. Pouquinho? Não, pouquinho não. Ó, só para você poder se orientar e o seu público também poder se orientar, quando eu cheguei, que foi uma chácara em 86, nós fomos morar, tinha essa chácara que nós morávamos e mais 4 casas. Não, o único asfalto que tinha é aquela principal, a Lucena Roriz, que era de uma mão só, construída ainda pelo Exército. A Lucena Roriz do comércio ou a outra? Você que hoje é chamada de Lucena Roriz 1. Ah, tá. Porque, na verdade, ela não era a Lucena Roriz. A Lucena Roriz é a de cima, que hoje é chamada Lucena Roriz 2. A Lucena Roriz era aquela, né? Só que devido ao, não sei, foi se falando Lucena, acabou se batizando Lucena Roriz 1, e a que era Lucena Roriz passou a ser Lucena Roriz 2. Então a gente conhece toda a história ali. Não abriram mão de ter 2 Lucena Roriz, né? Na verdade era para ser só uma, né? Mas aí acabou acontecendo essa história aí. Foi bom. Então nós temos hoje a Lucena Roriz 1 e a Lucena Roriz 2, que é justamente a comercial que o pessoal chama, né? Porque é da potência dela. Eu acredito que tudo isso aconteceu porque ela liga, né? Ela liga a Lusiânia, ela liga o Novo Gama, ela liga o próprio DVO em Brasília. Você segue direto, passando pelo Clube Militar, ela sai lá no DVO, estrada de chão. Realmente uma via importante, sim, né? Sim. Mas vamos lá. Me conta um pouco sobre a sua trajetória educacional. Do meu lado aqui, você que está aí do outro lado, nós temos aqui um professor que é formado em matemática, em física, mestre. Sim. Fez mestrado. Graças a Deus. Mestrado. Agora eu não sei em que você fez mestrado. Foi em ciências em educação? Qual foi a sua... Na verdade, eu sempre quis fazer mestrado em física, né? Ou em matemática. Mas esses mercados são muito fechados. Aí eu acabei fazendo mestrado em educação mesmo. Com o meu tema, né? A minha dissertação, no caso, ela é educação inclusiva, que é também uma outra paixão que eu tenho, né? Por que eu acabei fazendo ela? Devido à grande dificuldade de aprendizagem que nós temos com nossos alunos, principalmente física. Né? O aluno cria Eu praticamente, eu não sei de nada de física. Eu tive uma dificuldade assim tremenda, eu não sei como eu passei. Mas isso é uma realidade hoje, né? Mas é uma realidade mesmo. Eu costumo brincar o seguinte com os alunos. Você já conhece muitos meus alunos, eu sempre brinco assim, ó, por favor, não confundam o professor Wagner com a minha namorada, a física, porque ela dá muita dor de cabeça, mas o professor Wagner não dá dor de cabeça. Que é já para ir tranquilizando e o aluno não criar ranço, porque acaba criando ranço pelo professor justamente por causa da disciplina, que é uma disciplina complexa, né? Só que, só para tomar um tempinho seu, ela não é tão complexa, na verdade, como o pessoal pensa. Só quando você vai lá para a física quântica, essas coisas assim. Na verdade, é porque ela usa muito cálculozinhos. E essa base lá atrás tem que ser muito bem feita, bem sólida,
para que o professor de física consiga trabalhar. E a gente acaba pegando um pouco de química, de biologia, e a física faz esse emaranhado, e acaba tendo esse susto. Mas depois que você pega o jeitinho, você descobre que realmente é bem mais simples, até do que a própria matemática, apesar que sou professor de matemática também. Quem tem afinidade, né, com certeza não Sim, sente sim. dificuldades. Mas para que você chegasse até esse momento, academicamente falando, você deve ter trilhado outros caminhos, onde no meio social você buscou se inserir ali com o primeiro trabalho. No Jardim Ingá, antes de tornar-se professor, quais foram as outras oportunidades que você teve junto ao mercado de trabalho ou até mesmo fora? Porque naquele início eu acredito que a realidade para que as pessoas tivessem acesso à empregabilidade, tivesse acesso à sua renda mensal, precisava buscar em outro lugar, acredito que em Brasília, Gama. Quais foram as outras oportunidades que você já teve? Ó, vamos ser bem direto, né? Imagina o Engar em 86, o que que era. Então, para você mudar. Plantação de milho. Plantação. Então, para você cair no Engar nessa época, ainda mais eu que é lá no 10, na divisa entre o Parque 9, 8, 10, que eu fico bem ali naquela encruzilhada. Então, Próxima à Praça da Bíblia, isso, né? acima da Praça da Bíblia ainda. Eu costumo elogiar muito o prefeito hoje. Eu elogio muito o prefeito, porque nós não tínhamos identidade lá. Quando você ia dar um ponto de referência, após o antigo J. Dias. Após o antigo J. Dias. Era sempre J. Sempre, Dias. sempre, sempre, porque nós não tínhamos a identidade. Mas só para você ter uma ideia, nessa época, a gente podia se trabalhar, né? Não tinha esse monte de limites, vamos dizer assim, na área trabalhista. Então eu comecei mesmo trabalhando, foi na construção civil. O meu primeiro emprego foi como ajudante de servente aos 12 anos de idade, lá no Ingá mesmo, assim que eu cheguei lá. Porque a gente era muito carente. Ninguém ia para lá para passear. Você caía no Ingá porque você era carente, né? E eu estudava, infelizmente, para estudar eu não tinha roupa. Então eu só tinha uma calça e só tinha uma camisa para estudar. Então era a minha roupa de estudo. E aí eu até lembro que foi em 87 eu caí de joelho, a calça rasgou, aí minha mãe fez um remendo, aí como era uma perna com remendo, ela pegou e bolou uma ideia, né? A mamãe muito inteligente, ela bolou uma ideia e fez um remendo do outro lado. Aí ficava parecendo que era da calça os remendos, para O disfarçar. modelo da Isso, calça. porque a gente acabava sofrendo certo um dever da pobreza, né? Pequeno, galego que descascava, né? Depois da Constituição Civil, judiou muito. Aí, devido à idade, à dificuldade, acabei pegando um outro serviço na olaria, que até tem essa olaria no Ingá até hoje, o pastor Everaldo sabe muito bem disso, tem essa olaria. Lá no 8 fui trabalhar para a olaria. Aí tinha fornalha. Fornalha descascava o nariz que saía a pele. Aí o bobo aqui achou que ia correr para uma outra fábrica, que foi até de um professor meu, professor finado agora, que eu sempre chamava de pai, era apaixonado pelos conselhos dele, professor Araguari, um militar da Exército, que era professor na época também, ele tinha uma chácara. Então eu trabalhei para ele na fábrica de tijolo de concreto para ele. Ele falava assim, ó, não vou te dar nada, vou te dar dignidade, que é o seu trabalho e você continua estudando em mundo de vida. Ou então você vai continuar aqui fazendo tijolo de concreto para mim o resto da vida. Mas você tem a opção de mudar, e mudar é estudando. E ele sempre falava isso. E é um cara que me incentivou desde os meus 12, 13 anos. Ó, vai estudar, estudar, estudar e se tornar. Aí, graças a Deus, vou tentar ser breve aqui, eu tive a oportunidade de um primo, que na época eu era muito novo, ele era bem mais velho, eu chamava de tio, e ele chegou em casa e viu aquela situação minha, muito debilitado, magro, seco mesmo, parecia um cambito, né? Comia mal, então, péssimo mesmo, né? E aí ele falou, não, você vai trabalhar em obra, mas não. Aí ele me mandou para o Valparaíso, para trabalhar numa padaria que ele tinha. E nessa padaria eu comecei como folguista de balcão. Nessa época, o Valparaíso ainda fazia parte de Lusiânia? Tinha acabado de se emancipar. Lusiânia, eu acho, tinha acabado de se emancipar. O Valparaíso tinha acabado de se libertar. Que isso aí já foi em 89, 90, quando eu fui trabalhar com ele. Então já estava rapazinho, né? Eu sou de 74, então já era um homenzinho de 16, 17 anos nessa época. E aí foi ali que eu comecei a falar, não, eu não quero essa vida para mim, não quero essa vida, e acabei me tornando, na época, com 16 anos de idade, o gerente dessa panificadora, que era muito forte no Valparaíso. Mas eu queria mais, eu queria crescer. E aí fui estudar, continuei estudando. Chegava, ia estudar, saía da escola, chegava e dormia até 2, 4 horas da manhã, levantava para pegar o ônibus,
E aí, com 17 anos, graças a Deus, eu passei no meu primeiro concurso público, que foi para a Marinha do Brasil como fuzileiro naval. Aí a vida começou a dar uma melhorada. Antes de passar nesse concurso público para a Marinha, quais foram as escolas que você estudou? Tem as escolas do Paraná, né, lá em Ponta Grossa, porque eu era de lá. E depois foi a escola do Valparaíso, porque no Ingá nós não tínhamos a sequência dos 6, 7º anos, então a gente tinha que ir Sim. para lá, né, porque não tinha essa escolaridade lá. Depois é que surgiu, aqui chamada Escola Nova, que é o Maria Pereira, viu? Escola Nova, fundada em 84, olha o nome, hein? Só que aí, em 85, né, na verdade, começou a ter essas aulas, mas a gente acabava estudando no Valparaíso. E o resto do meu estudo foi no Maria Pereira mesmo, onde fui aluno, professor, diretor, e hoje professor lá novamente. No caso, na Marinha, você fez um concurso? Sim, sim, sou concursado. Não foi Prestei. o alistamento normal de completar a idade X, fazer o alistamento e servir algumas das áreas das Forças Armadas, Não, não. não, não. É tanto que, como professor, os alunos me procuram muito para saber como é que faz para se alistar. Eu falei, cara, eu não sei, porque eu nunca me alistei. Eu prestei foi concurso. Eu prestei o concurso na época, ainda estava com 16 anos e tomei posse aos 17. Eu fui um dos primeiros na época. E o curso de fuzileiro naquela época era fuzileiro, era uma tropa de elite mesmo. E foi bem na época da Guerra do Kuwait. Aí você pensa o tipo de treinamento que nós tínhamos naquela época. Então, como a gente não bem na época que começou aquela guerra, e a gente era treinado mesmo para ser soldado elite. Então, e, e eu pequenininho, novo, eu tinha 17 anos. Eu entrei para a Marinha com 17 anos de idade. Eu tinha acabado de fazer 17 anos, tanto que eu dei sorte, né? Vamos chamar de sorte assim, que Deus cuidou muito de mim. Eu virei eles me chamavam de mascotinho. Me tornei o mascote da minha turma de fuzileiros navais. Nós começamos 120 recrutas, começaram o curso de formação, mas somente 67 se formaram na época, em 91. Você foi um Eu deles. fui um deles, graças a Deus, fui um deles. Uma colocação boa também, graças a Deus. E ao longo do tempo você conseguiu manter um contato, um convívio com essas pessoas que se formaram com você? Sim, sim, nós temos. O Corpo de Fuzileiros Navais ele é diferente das outras Forças Armadas. Nós costumamos dizer assim: não existe ex-fuzileiro. Uma vez fuzileiro, eternamente fuzileiro. Nós temos uma associação que nós corremos a nível de Brasil e nós se encontramos muito. Então, nós sempre temos encontros semestrais ou anuais. E aí, além dos encontros gerais de todos os ex-fuzileiros e os fuzileiros da ativa, a gente participa, para você ter uma ideia, nós participamos das manobras, junto com o Corpo de Fuzileiros Navais. Você desce para o Rio de Janeiro, por exemplo, lá no batalhão Riachuelo, por exemplo, nós usamos o uniforme normal deles, participamos dos testes, dos blindados, fazemos tudo normal, porque não existe um ex-fuzileiro. Então, esse é um lema do fuzileiro. Então, a gente está em convívio o tempo todo, tanto com a minha turma de fuzileiro 91, como os meninos mais novos agora, que estão entrando para os fuzileiros agora. Então, eles aprendem a respeitar a gente. Eu, por exemplo, estive no aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais em Brasília, convidado pelo próprio comandante, onde eu fiz parte, mas dos veteranos, né? Eu participo hoje, mas como fuzileiro veterano, que eu faço parte dos veteranos, da turma de 91. Então, a gente... E durante esse período, quais foram ou qual foi a visão, a missão e os valores que você trouxe para a sua vida enquanto vivenciou tudo isso que para muitos jovens hoje é um sonho, né? Sim, Olha verdade. como algo tão distante, é tão agradável a gente perceber que, tendo vivenciado os primeiros momentos ali da habitação do Jardim Gá, toda aquela dificuldade, conseguiu aos 17 anos prestar um concurso, passar, estar ali junto a um número grande de pessoas que foi reduzido porque não conseguiram passar, acredito que nas provas, no que acontecia ali naquele momento. E para quem está assistindo, eu acredito que até para os seus ex-alunos, os que são, eu nem digo ex, né? Porque uma vez aluno, sempre vai bater nas Exatamente. costas e dizer assim, meu aluno, como é que você se sente? E quais foram realmente essa visão, essa missão e esses valores que você trouxe para a sua vida? A vida militar, de modo geral, ela é muita disciplina. Então você aprende a ter essa disciplina. E eu costumo dizer assim, de todas as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, que nós chamamos, que é o Corpo de Bombeiro e a PM,
A Marinha é a mais rígida de todos. É a mais difícil de você seguir a carreira. A rigidez é extrema. O militarismo ele é extremo. E o Corpo de Fuzileiros Navais ainda consegue ser mais extremo ainda do que a Marinha, que nós chamamos Marinha de Gola. Porque a Marinha é dividida em duas. Ela é dividida a Marinha Naval, que é a Marinha do Corpo de Fuzileiros Navais, e a Marinha de Gola, que é o marinheiro, que é o que usa o branquinho, apesar que no nosso uniforme também nós temos o branco. Mas é só para ficar fácil das pessoas entenderem. E uma coisa que nós aprendemos lá, o Corpo de Fuzileiros leva muito isso a sério, chama-se gratidão. A gratidão, na verdade, para nós é uma virtude que não tem preço. E amizade. As pessoas falam assim, cara, o que leva, por exemplo, um soldado, vou dar um exemplo da tropa de elite, nossa, né? A pegar, ir para uma guerra que não é sua, morrer pelo seu país. O fuzileiro nunca vai morrer pelo seu país. O primeiro passo, esse é um lema nosso. O fuzileiro naval não morre pelo seu país. O fuzileiro naval, ele morre pelo colega que está do lado. Ele dá a sua vida pelo que está do seu lado esquerdo e pelo que está do lado do seu lado direito. Isso é um lema nosso. Então, nós somos muito gratos. Então, dificilmente, é por isso que você, quando acaba o curso de formação de fuzileiro, você não existe mais o ex-fuzileiro. Você eternamente será um fuzileiro naval. Porque nós temos esse lema de lealdade, né? E a honestidade, né? É levado muito a sério no Corpo de Fuzileiro Naval esse lema que sempre diz assim, vocês devem acompanhar muito em filme, e é um lema nosso mesmo, ninguém fica para trás. Nós somos assim. Se vai um, até o último soldado. Até o último soldado. Mais ou menos parecido com isso aí. Isso é um lema mesmo. E essa lealdade, essa palavra de honra, eu trouxe ela para a minha vida civil. Eu levei para dentro da sala de aula e também estou com ela, pratico ela também na política. É tanto que eu jamais vou para uma reunião política, eu jamais faço política e minto, ou prometo que eu não posso cumprir. Porque é uma coisa que nós vivenciamos lá, né? Só faça aquilo ou dá a palavra que você pode cumprir. E eu digo para meus alunos muito, se eu conseguir sair de uma pobreza extrema, de miséria, de não ter o que comer em casa, mamãe ter que fazer mamão refogado, botava verde, sangrava o mamão, deixava ali escorrendo sangue 2 dias para fazer refogado para a gente comer. Se eu conseguir sair dessa situação e aos 17 anos, estudando, trabalhando em construção civil, depois em padaria, eu consegui, isso quer dizer, primeiro, Deus, porque sem Deus você não é nada. Então eu digo que eu não acredito em sorte, você sabe disso, né? Você me conhece, sabe que eu não acredito em sorte. Eu acredito em estar preparado quando a oportunidade chega. E nunca sorte. Não é nem quando ela bate na porta, é quando ela passa, que a oportunidade Exato. não lhe acorda, não lhe chama, a oportunidade ela passa assim longe, você vê e corre atrás, exatamente. né? O exemplo aqui é você, né? Também, que é um grande vitorioso. E justamente sabe, além de. Porque não adianta ser só inteligente, né? Tem que ter disposição para trabalhar, tem que ter foco, tem que saber onde quer chegar. Não, isso aqui não é o que eu quero para mim. Eu quero é lá. Com lealdade, com fidelidade, né? Com respeito, sem passar pelas pessoas. E sempre, né, Luciano, a gente me preocupa muito, que é um demônio, que eu chamo de demônio, que é a vaidade. Quando você vê, vamos dar um exemplo, né, na própria nossa cidade, onde a vaidade sobe a cabeça, né, em alguns políticos, os princípios e os valores são eximidos, são destruídos, exatamente, né? Por causa da vaidade. Isso é muito triste. No Exército, a gente falando de alistamento, geralmente eles passam de 12 a 96 meses, que equivale a 8 anos, quando não fica de carreira. Na Marinha é da mesma forma? Foi da mesma forma? A Marinha de Gola, que vai serviço obrigatório, ele é 1 ano. Normalmente 9 a 12 meses. É padrão, né? Isso é obrigatório, é 12 meses, se o cara não quiser ficar. O Corpo de Fuzileiro, não. Você faz um concurso e você é obrigado a ficar 3 anos. Você não pode sair antes de 3 anos. É obrigatório 3 anos. Obrigatório. Quando você faz o concurso, você tem que assinar um termo de 3 anos obrigatório. Só sai fora disso mediante expulsão. Quando você fez esse concurso, era um sonho de pai para filho? Ou foi nesse concurso que você viu a oportunidade de não permanecer na mesma vida que você estava? O sonho bateu na porta, você reconheceu nessa oportunidade, a grande oportunidade de virar a chave da sua vida, porque muitas coisas acontecem na nossa vida, sonhos terceirizados, eu costumo dizer assim. Quando o pai já predestina ali na vida do filho e diz, olha, criança pequenininha vai ser jogador, meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser advogado. Esse sonho foi um sonho verdadeiramente seu ou foi um sonho protagonizado do seu pai que você herdou ele para sua vida?
Nada, eu queria sair da miséria. Eu queria fugir daquela vida infeliz ali, sabe? Eu tava tão desesperado, eu não aguento mais, mas é muito sofrimento, sabe? E eu queria muito ajudar a minha família muito humilde. Então eu prestei. E ainda caí, né, assim, das casas que tinham próximo, a única que tinha televisão era nossa, uma televisãozinha pequenininha, então era nossa. Então reunia 14 todos, 14 polegadas, polegadas. a Então se bateria. juntava aquelas casas, se juntava Ou já ali, era você entrava. energia? Não, era energia. Só que lá na nossa casa, na chácara, nós não tínhamos energia. Ela vinha de uma rua da frente, através de um fio que vinha por baixo da terra. Quando na hora de passar na rua, ela vinha por cima. Então, esse fio percorria mais ou menos 30, 40, 60, 70 metros, 100 metros, vamos dizer assim. E aí o vizinho lá da frente, o pessoal, é a única televisão que tinha, né, que o pai tinha conseguido comprar, a gente se reunia ali. E aí numa das propagandas de uma das novelas, não lembro qual a novela, que o pessoal ficava até meia-noite assistindo novela lá, Com certeza era Mandacaru, aí na época. tinha Pantanal também, Pantanal. Pantanal na época. E aí apareceu a propaganda, né, para o concurso de fuzileiro. Eu falei, cara, eu vou fazer esse concurso. E aí eu tinha um padrinho, vamos dizer assim, lá do Valparaíso, que ele era bombeiro. Ele falou, ó, eu sei que você podia seguir a carreira da Força Auxiliar, mas até você fazer 18, até você esperar isso, você vai sofrer muito. Faz o do fuzileiro. Aí eu fui, corri atrás, procurei saber, me formei direito, falei, não, é aqui mesmo, vou começar minha carreira aqui. E me apaixonei, né? Me apaixonei pelo Corpo de Fuzileiros Navais, pela lealdade, pelo estilo de vida, e eu me adaptei muito. E, assim, curso, formação, um pesadelo. Mas para quem já estava com aquela vida muito infeliz, vamos dizer assim, Já era um é, estágio, né? eu já estava avançando demais. O que era sofrimento para as pessoas, para mim era prazer. Eu estava realizando um sonho. Apesar que teve uma época de uns treinamentos que eu quase desisti. Treinamento meio pesado mesmo, e eu pensei em desistir. Mas eu falei, cara, como é que eu vou voltar para casa depois de todo mundo torcendo meu filho vai ser militar, vai ser Treinamento de agrônomo. resistência? Resistência, treinamento muito pesado. Na água mesmo? Não, esse treinamento que eu senti mais, eu sempre tive fobia de altura. Foi um treinamento de combate em localidade, né? Combate em localidade urbana. E aí, a parede que a gente tinha que escalar, com a corda, ela era muito alta. Acho que ela tinha 8 para 12 metros, 12 metros. E a gente puxava na corda, só que você só pode puxar com o braço curto ou meio de cabeça para baixo. E quando chega lá, você dá um giro e dá 2 saltos, tem que cair no chão. Então, quando eu bati lá em cima, que eu vi aquela altura, eu entrei em desespero. Aí ali. E a outra foi o teste de sobrevivência na câmara de gás, que são túneis Nossa. feitos e você tem que rastejar. Essas que a gente passa esgoto, então a cidade, que simila uma cidade, então você tem toda a encanação de esgoto, né, parecendo mesmo, e aí você tem que atravessar toda ele. Eles colocam Uma muito gás simulação lacrimogêneo, real, né? uma simulação. Só que o fuzileiro não pode usar máscara de gás. Ele tem que passar sem a máscara de gás. É onde o bicho pega. Não teve cálculo para resolver ali nessa Não, câmara de ali, gás, ali não, não. né? Ali é conseguir controlar a respiração, aguentar o nervosismo, respirar controlado para não entrar em pânico. Se entrar em pânico, fica lá dentro. Mas aí tem os sargentos, tem o pessoal, que estão com as máscaras pronto para socorrer. Mas você mesmo tem que ir na tora mesmo. Ali chegou a dar vontade de desistir nesse teste ali pesado. E o outro que eu quase desisti também foi no salto da aranha, que nós chamamos. Que aí você vem correndo e se joga numa rede, simulando uma descida de barco, e aí você tem que se jogar nela, o salto é gigante, tem que pegar e aí eu dei o azar de um no A salto, perna passou. passou e eu virei de cabeça para baixo, fiquei preso pela perna. Aí foi desespero, aí eu criei um trauma. Mas aí eu falei, cara, voltar para casa não dava, né? Voltar para casa não dava, seria muita humilhação. Então, e realmente foi uma guinada na vida. Foi depois de formado, eu comprei essa casa que meu pai mora hoje, né? Junto com ele, lógico, eu comprei. Depois eu comprei Quando onde você eu fala moro. formado, você está falando da vida acadêmica ou Não, da da formação? formação de soldado fuzileiro. Sim. Entendeu? Depois algumas manobras fora, algumas viagens, isso foi me dando um dinheiro e eu acabei comprando o que eu tenho hoje, graças a Deus. De certa forma, foi realmente a oportunidade da vida, né? Foi lá. Oceano, acho que até quem me conhece sabe, eu tenho dificuldade na hora da fala, porque minha língua ela é presa, né? Então ela é meio colada. Eu tinha que ter feito a cirurgia, mas pais analfabetos não querem saber de fazer isso. Então eu falo um pouquinho, eu tenho dificuldade devido ao comprimento da língua.
E um dos meus comandantes percebeu, e ele queria que eu desenrolasse, ele achava que eu era muito tímido. E aí teve um sargento que ele me adotou como afilhado dele lá, o sargento Manel, moreno, alto, forte, sabe? Ele falou, você é meu afilhado hoje. E eu vi que você tem medo de falar em público, tu vai acabar com esse medo. Aí o comandante Jaime, na época, ele falou assim, você vai falar, tu vai para a Praça Dama e você vai receber as pessoas e a cada hora você vai falar. Moço, o nome pensa para você. E aí eu não conseguia falar, porque eu não conseguia falar o L. Por exemplo, Cleiton era Creiton. Cláudia era Cláudia, né? Então, como eu não conseguia falar, ele falou, você só sai daqui quando você saber colocar o L. Rapaz, lá vai um colega meu, fuzileiro, soldado, Montalvão, me ensinar a Inclusive, falar o nós L. temos uma figura do mundo político que É, também tem, tem esse problema, tem esse né? Tem, problema. tem. E eu aí foi lá que parei. Porque o comandante falou assim, só sai daqui, velho. Aí lá vai o Montalvão, colega meu da turma de fuzileiro, vai esse que tinha me adotado, o sargento Manel, né, que tinha me adotado, você só sai daqui depois que você aprender a falar. Rapaz, foram 2, 3 dias ali até eu aprender a mexer com a língua, subir, falar, fala. Mirandinha, tu vai... Mirandinha que eles me chamavam. Mirandinha, tu não vai sair desse quartel tão cedo, Mirandinha. Tu se vira pra A aprender a nova falar. técnica de fono. Então, quer dizer, em vez de fonoaudiólogo, foi navaldiólogo, né? Um Foi. negócio bem mais bruto. Mas graças a Deus eu consegui aprender. Hoje ainda escapa de vez em quando, o R, mas aprendi bastante. Você mencionou algo aí que eu percebi o quanto a gente teve a oportunidade de progredir, mas retrocedeu bastante na questão da mobilidade urbana voltado para energia. Você falou que a energia percorria num cano Sim, sim. subterrâneo por X 100 metros para chegar na nossa casa. 100 metros. E hoje nós temos aí um emaranhado de fios. Nunca pensaram em fazer algo diferente, né? Não é, Tinha velho? coisas boas antigamente. Tem até aqueles postes ainda que são tombados. Eu acredito que aquilo é um patrimônio de madeira, né? Ainda, mas você fazer uma análise e perceber que tem coisas que param no tempo que poderia ter evoluído de uma maneira positiva para a sociedade. Eu acho que, por exemplo, lá no Ingá, a maior dificuldade que nós temos é isso, né? A infraestrutura, a cidade, que nem agora, ela cresceu demais. Eu acho que o Brasil parou no tempo. Jardingá é uma segunda Lusiânia, porém com uma característica que ainda se perdeu no tempo, não conseguiu acompanhar a evolução, por exemplo, comercial. O comércio de lá é uma potência Sim. incrível. O Jardingá ele é rico de diversas áreas que a gente possa imaginar. É um local com pessoas com multitalentos, mas a gente ainda observa que algumas coisas ainda caminham a passos de tartaruga e não é de hoje. Uhum. Jardingá tem 60 e poucos anos de idade, 63, 64. 70, né? 64. 64 anos 64. de idade. Da, Então, da assim, criação, que foi reconhecido, né? do distrito. Uhum. O bairro Jardingá. O distrito é mais novo, né? O distrito tem 20 e poucos 20 e anos. poucos anos, o distrito. Ele foi criado. Agora, o Jardim Gá mesmo tem por aí mesmo. 60 e poucos anos, 64 anos, mais propriamente. E deixa eu lhe perguntar, na vida docente, qual foi a sua primeira oportunidade de ministrar aulas? Qual foi o colégio ou a escola que te recebeu? Primeira aula ministrada minha, na verdade, foi no Joaquim Gilberto, mas eu não fiquei. Né? Foi poucos tempos, foi em 97. E aí, quando foi em 98, eu resolvi dar aula mesmo. Professor Araguari, novamente, ó, voltando lá para 87, novamente. O Araguari que queria que eu trabalhasse com ele. E esse professor Araguari, ele pegou a direção lá do Cecília Meirelles, lá no 8, né? E que era só funcionava à noite, que é colégio municipal, mas tinha que atender aquela comunidade. Então, foi a primeira escola estadual que eu comecei a ministrar. E foi aula de matemática. Aí, logo em seguida, nesse ano de 98 mesmo, em agosto, abriu-se o concurso. Era Maguito. Então você começou a ministrar como aula como contrato. Sim. E a oportunidade do concurso veio depois. Aí surgiu a oportunidade de concurso. Aí eu falei, não vou fazer, não pretendo fazer, sou fuzileiro, não quero fazer. Aí o Araguari chegou para mim, não, em hipótese alguma. Você só dá aula para mim se tu passar no concurso.
Eu falei, mas você não gosta das minhas aulas? Não, sim, mas eu quero você efetivo. Ó, o professor Araguari de novo, entendeu? Você vai passar no concurso e vai continuar comigo. Caso contrário, não vou querer você aqui mais. E quando foi, eu, tá bom, fiz a inscrição. Aí fiz o concurso, passei. Aí logo nessa Nessa época, fase qual era a aqui, banca? não lembro da banca. Não lembro, acredita? Muito tempo atrás, não lembro mesmo. Eu sei que quando o Maguito Vilela, ou quando o Marconi assumiu, que ele ganhou as eleições de Maguito, ele entrou com uma ação para cancelar o concurso, porque o concurso foi numa época eleitoral, que foi em 98. No caso, queria invalidar o Queria processo. invalidar o processo. E aí, a posse que seria em 99 acabou ocorrendo no janeiro de 2000, retroativo a agosto de 99. Mas essa posse foi uma posse com retroativo também dos honorários? Não, não, não. Só retroativo à data mesmo. Nada de retroativa Ao que poderia ter começado a Não, não, receber. não. Tanto que nós ficamos como contrato, que na época não se chamava contrato, chamava-se Prolabore. Então não tinha FGTS, não tinha INSS, não descontava nada. Quem tem muitos anos lá naquela época não consegue nem averbar para aposentar. Eu já estou há 4, indo para 5 anos que eu estou tentando averbar. De janeiro de 98 com o Prolabore a agosto, a julho, na verdade, de 99. Ou seja, 1 ano e meio que eu estou tentando, mas a gente não consegue, porque não se contribuía. Você saía com a mão na frente, outra atrás, não tinha direito a nada. Então, Hoje tem o você, professor você Essione. completa 33 anos de serviço prestado, né? Hoje eu estou com 30, de 91, 33 anos. Completei agora dia 2, né? 33 anos de serviço público. E, assim, doido para aposentar como professor, mas não tá dando, não. O professor tá. A gente brinca assim, mas quem é professor, eu acho que o governo, ele sabe que a gente se apaixona, né, por essa profissão. Eu acho que é aí que está o grande cheque. Apesar que hoje nós temos professores que não querem ser professores e vêm para a educação porque não está achando mais nada, que é triste isso, mas tem uns professores que são que nem eu, são professores que escolheu, ama ser professor. E é isso aí, eu gozo, na minha, talvez ingênua modo de pensar, eu vejo que os nossos governantes aproveitam disso para dar uma carreira massacrada, sobrecarregada, humilhante, que não tem, você começa e não sabe onde vai chegar, sabe? Vou dar um exemplo aqui nosso mesmo, né? Quem começa hoje tem o mesmo salário de quem tem 30 anos, 25 anos de magistério. Então, quer dizer, eu acho que por saberem que existe a grande maioria de professores apaixonados por essa profissão, de acreditar, como eu tive um professor que acreditou que ele ia mudar minha vida e mudou, que eu falei como exemplo, professora Aguari, posso tentar falar a professora Nilda, que eu sou apaixonado até hoje, professora Nilza, que foi minha diretora e professora de quinta série, que faleceu infelizmente, né? E outros professores mais, né, que a gente poderia citar. Então você tem esses professores como referência, então a gente acredita que a gente pode mudar mesmo a sociedade. Só que do jeito que está a educação, hoje está ficando mais difícil de mudar, né? E é um processo que não é mérito somente do nosso estado, é país, É né? país, É eu estou nível falando de de país mesmo, estou falando país. de nível nacional, na verdade. E vamos lá. E durante essa caminhada docente, alguma coisa lhe motivou? Porque a parte de sentir-se desestimulado na questão salarial, o plano de cargo e carreira, título, tudo isso faz com que o profissional da área educacional ele pense e repense duas vezes se ainda dá tempo seguir um outro caminho profissional. Tendo em vista que na maioria das vezes esse pensamento ele é tardio e não dá tempo, ele decide Isso. permanecer. Uhum. O que foi que mais te motivou a permanecer na área educacional? Primeiro eu vou te dar os parabéns pela sabedoria da fala. O professor, quando ele percebe o tempo passou, ele já não consegue mais sair. Hoje, por exemplo, com só de magistério entre contrato e ido, já vai para 27 anos quase, eu tenho colegas meus que hoje não saem porque já não dá mais tempo, pela desvalorização e a sobrecarga pela cobrança. Né? Então ele percebe que não tem mais como sair da educação. O tempo foi. E aí, no início, é aquela paixão muito grande, e você entra como eu entrei, querendo transformar vidas, abrir oportunidade, ensinar, não só matemática, não só física, né? Mas abrir a cabeça desse Preparar para a jovem, vida, né? exatamente.
Uma das coisas que acabou me fazendo com que eu continuasse foi o sucesso de alguns alunos meus, né? Quando eles começavam a faculdade, eles iam no Maria Pereira, eu não sei se ele merece, ó, professor, comecei uma faculdade. Eu tenho um aluno de 98, não consigo lembrar o nome dele agora, ele era caseiro, lá no setor de chá, caseiro, filho de caseiro. Ele hoje é policial rodoviário federal. E um dia eu caí numa blitz por ele. E ele me reconheceu. E eu pensei que era blitz por causa do meu farol estava baixo e eu não tinha visto. Só vi na hora de vir de Brasília e eu caí nessa blitz. E ele me reconheceu. Rapaz, até chorar praticamente, eu chorei. Teve uma blitz na frente do Maria Pereira. E aí, agora, tem uns 6 anos para 7 anos. E eu estava saindo da escola. Eu até estava com o diretor, botei a mochilinha nas costas, que eu gostava de ir andando às vezes para a escola. E tinha 4 viaturas, uma batida policial. Aí veio 4 policiais no meu rumo, me assustei, falei, meu Deus, fez alguma coisa de errado? Aí botei a mão pra cima, professor, vai, professor, vai, professor, vai. Pararam ali, já estavam terminando o serviço, vieram me cumprimentar, pegando minha mão, professor, coisa boa, sou eu, isso aqui. Aí isso aí, você vê que valeu a pena, quando você vê esses, que não caíram na armadilha de um sistema lá de cima, não estou falando de Estado, estou falando lá de cima, onde não quer o sucesso da educação. Lá em cima não quer o sucesso da educação. Mas a gente continua lutando, na verdade, contra o sistema. Porque esses jovens que se tornaram policial, rodoviário federal, que se tornaram comerciantes, que se tornaram empreendedores, é o nosso alimento. Ele é que nos alimenta. E que é uma nova forma de fazer a sociedade que, apesar de ser mencionado algumas profissões, como você está mencionando aí, talvez alguns sejam mais ousados e tenham a oportunidade de chegar na esfera onde não há valorização da categoria como nós podemos imaginar hoje, e um dia lá na frente talvez nós não possamos colher esses frutos, mas os nossos descendentes possam colher frutos de decisões tomadas sabiamente por alguém que um dia vivenciou algo como nós vivenciamos, né? Esses momentos que a gente percebe que não somos valorizados como precisamos, como merecíamos, como nos dedicamos por anos aí fazendo uma graduação, uma pós, algum outro curso, para que dentro de uma sala de aula consigamos mediar um conhecimento, não somente aquele conhecimento que o livro dá oportunidade, mas abrir a cabeça do aluno para que o mercado de trabalho receba ele e não ele seja recebido pelo mercado. Eu acho que é essa a grande chave da educação. Quem está no governo, quem está no comando, quem está no poder, principalmente na área do executivo, ele quer resultado. Ele quer o tal do IDEB. Nós, professores, principalmente da periferia, nós estamos mais preocupados em resgatar, em levantar a autoestima, de fazer essa criança, esse menino, esse adolescente, esse jovem, se ver como o grande potencial e o talento que ele tem. Então, nós não estamos, se preocupamos com a formação básica, sim, mas nós temos essa preocupação, né? Isso é uma característica nossa de professores. E, às vezes, o sistema, ele acaba com isso. Ele quer tirar isso de alguma maneira, sem perceber, ou percebendo, ou de propósito, sem propósito, não sei, às vezes, a gente tem que se questionar direitinho, não vou correr o risco de falar, Eu mas ouso dizer que é proposital, né? proposital. Eu, Quando a gente fala de números, você que mexe muito com exato. números, aí na física e na matemática, você sabe que não tem como escrever diversos números atrás do outro sem ter um planejamento de compreender que todos eles irão dar um resultado X. Então, da mesma forma, eu acredito que na educação, quando a gente fala de DEB, dessas avaliações externas, que elas representam dinheiro para educação, principalmente na esfera federal, a gente não tem o que questionar, é muito claro. Deixa bem notório, né? Não tem, faz nem Só questão de aquelas pessoas colocar. que de fato não querem reconhecer e que vê de outra forma, analisa de outra forma, porque a interpretação ela é muito pessoal, mas hoje nós estamos vivendo um período na sociedade que nós estamos interpretando muitas coisas que são feitas por representantes, principalmente da esfera federal, com os mesmos pensamentos, porque a claridade da atuação está muito notória. Exato, assim, infelizmente essa é a realidade que nós estamos vivendo. Olha, a educação, se os nossos governantes não entenderem que é algo a longo prazo, vou te dar um exemplo para você. O aluno chega no primeiro ano do ensino médio. Ele dá de cara com um professor de física.
que é a química e física, mas física é o pesadelo, o aluno já chega com medo dessa matéria, né? Ele já chega lá, e lá no Fundamental 2, ainda fala, lá no ensino médio tu vai ter o professor de física. Aí Eu passei aí só você com a vai nota da ver. presença, tá? Vai ainda fala assim, você vai ver se você acha que matemática é difícil. Olha o que o meu colega de profissão faz comigo quando o menino chega lá. E aí ele vai, de certo modo, arrastado para esse ensino médio no primeiro ano. Chega sem saber ler, porque ele não sabe decodificar ainda. Ele lê, mas não consegue entender. Aí ele não sabe o básico da matemática, né? As operações essenciais da matemática. É culpa do alunato? Em hipótese alguma, não é culpa do alunato, o sistema que é assim. Quer jogar ele nessas condições lá. E aí, quando vem as avaliações externas, eles querem um resultado de imediato. Para fazer algo de imediato, só se for decoreba. Se é decoreba, não é aprendizagem. Então, de qualquer maneira, se ele conseguir o resultado ali, foi maquiado novamente para dar número. E sem contar que o IDEB, são N coisas que entram que vai favorecer, e a nota em si é a que menos pesa. É a que menos pesa. Não vou entrar nesse detalhe, porque isso aí dá noites e noites de disputa. Os meus colegas pares, quando fui vereador mesmo, eles vinham perguntando como é que funcionava, porque eles não acreditavam nas coisas que eu falava. Mas é isso. Você acha que a notinha que o aluno fez ali é o que pesou no resultado? Não. Aquilo ali não, aquilo ali é o que menos pesa. Ajuda, mas é o que menos pesa. Então você vai, de certo modo, caminhando com esse alunato. É triste, viu? É triste porque você, quando é professor, você não quer ver seu aluno ser vítima. Você quer seu aluno superando. Eu costumo dizer, eu vou manter essa fala minha. Qual é o único homem que quer seu sucesso? E fica feliz de você estar acima, muitas e muitas vezes acima dele. Seu pai, quando ele é pai de verdade. Né? E o outro que torce pelo seu sucesso e quer te ver acima e acima, muitas vezes dele. O professor. Você é professor também, você sabe que quando a gente vê o aluno acima, muito acima de nós, o coração da gente fica gigante. A gente sai sorrindo. Parece que nós ganhamos uma medalha olímpica. Nós temos, aí quando falam, e é onde eu toco de novo, os governantes sabem disso, quem está no nosso escalão sabe. É fácil agradar um professor, é só deixar um ou outro aluno dele emplacar na vida. Pronto, ele já está feliz. Eu posso até estar falando besteira, mas eu compreendo que a esfera federal, ela pensa no recolhimento de impostos, né? Porque tudo é muito planejado. Quando você fala do MEC, por exemplo, você diz assim, ele pensa somente na educação, mas ele é uma pasta que faz parte do governo federal que não pensa somente na educação, pensa também no mercado de trabalho. Aí o que acontece? Hoje nós temos na sala de aula existem leis que não pode reprovar o aluno, que o aluno não pode reprovar, que ele tem que passar de ano com uma faixa etária X, mas essa preocupação não é que esse aluno, no meu ponto de vista, se você que está aí do outro lado discordar, eu respeito o seu ponto de vista, mas o meu é esse. Eu percebo que é a intenção de colocar para trabalhar mais cedo, para entrar no mercado de trabalho mais cedo, para contribuir mais cedo, né? O Leão gosta, ele adora essas coisas. Mas aí vem a controvérsia de tudo isso. Tem a preparação, tem as escolas técnicas, mas quando chega no mercado de trabalho, não tem a oportunidade, porque não existe a questão de ser fácil o primeiro emprego de cada pessoa que terminou o seu pós-médio. Sempre vai existir uma barreira pedindo uma experiência, né? Então, é um jogo de palavras que é meio que um ping-pong, é para lá, para cá, é difícil de compreender. Tem acho que está em pauta, ou já está aprovado, o ensino médio agora, o novo ensino médio, os estados... Mais uma reformulação. Mais uma reformulação. Serão obrigados, você vê, o nosso estado mesmo, ele tirou o ensino médio noturno, dá para contar onde tem, e agora vai ser obrigado a ofertar. Nem que seja uma turma, vai ter que ofertar. Qual é a realidade hoje da escola, que eu vou dizer, as escolas de periferia onde eu moro, né, que foi o que eu vivi? Nós precisamos trabalhar. E no meu caso, por exemplo, era uma necessidade, eu tinha que trabalhar. Se eu tivesse vivido aquele momento, o que é hoje, ou seja, se tivesse me tirado o direito de trabalhar e de estudar e fazer meu ensino médio à noite, o que eu seria hoje? Aonde eu estaria hoje? Então, ajudante pedreiro ainda? Trabalhando na olaria até hoje?
Será que se aquela época tivesse essa mentalidade aqui, que eu não sei de onde surgiu isso, né? Porque fala assim, mas tem que estar na escola. Sim, tem que estar na escola. Mas, tem que ser tempo integral. Você tá. Mas aquele aluno quer ficar o dia todo? Ou seja, eu estou impondo que aquele aluno fique o dia todo. Não, deixa ele. Ele não pode ficar na rua o dia todo para estudar à noite. Mas se ele quer trabalhar, esses R$ 200 que o governo federal dá, isso mata a fome de uma família? Não tem como. Para uma Então, mulher não dá nem não para comprar dá. o O absorvente absorvente. mensal. Então, essa pessoa, esse jovem, ele quer trabalhar. E aí você fala assim, mas se eu colocar ele o dia todo, eu tiro ele da rua. Mas ele chega em casa e está com fome. E o final de semana, o que ele está? Ele está dentro do colégio no final de semana? Ele não está. As escolas são fechadas no final de semana, ainda tem esse problema. Então, se o tráfico, o mundo do crime quiser pegar, ele vai pegar ele no final de semana. Então, é melhor ele começar a aprender a trabalhar como eu aprendi com 11 anos e 12, é exagero? Sim, eu também concordo que está muito novo para você cair numa construção civil. Mas você já pode começar com fiscalização sérias para não acontecer o que a gente sabe que acontece hoje. Você trabalhou em escola há muito tempo, tive a honra de trabalhar com você, você lembra que nós tínhamos jovens que eram menor aprendiz e a gente ia mexendo e descobria que eles trabalhavam 8 horas por dia, explorado pelo sistema. E aí o que a gente fazia? Você lembra? A gente mesmo ia atrás disso aí, não, a gente não aceitava. Mas quantos diretores, quantos professores, quantos coordenadores têm essa preocupação, esse olho de ver por que você não está trabalhando e está chegando atrasado? Né? Ou o tempo para isso, com a quantidade de alunos dependendo da escola. Então, fiscalização mesmo, olha, é menor aprendiz. É para aprender a profissão, não é para ser escravo seu, não. É para ajudar dentro de casa, é para poder. Porque quando você cresce no meio de pessoas trabalhando, quando você aprende o gosto do trabalho e você sabe que a escola vai te receber à noite e que você tem a oportunidade de sair daquela posição e crescer através do estudo, é motivacional. Sim. Eu não sei se você percebeu, só para a gente fechar aqui essa nossa pauta e continuar aqui nas perguntas, mas nós tínhamos os PCNs, que eram os Parâmetros Nacionais Comum Curriculares, e veio a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E a maioria das pessoas compreendiam, até eu também, antes de parar para fazer essa reflexão, que a BNCC ela veio para deixar a educação nacionalmente, né, Base Nacional Comum Curricular, igual, onde a pessoa pudesse estar, por exemplo, hoje aqui no estado de Goiás, viajasse com a família por algum motivo para um outro estado e lá também tivesse acontecendo o mesmo processo educacional. Só que foram tantas informações coletadas que essas informações elas serviram como um banco de dados para que as transformações que nós estamos vendo hoje, por exemplo, no ensino médio, possam estar acontecendo com propriedade, porque nós participamos, eu participei, você participou, e nós cedemos essas informações que eles não tinham esse acesso. E eles estão utilizando, eu percebo que não para tornar a BNCC a Base Nacional Comum Curricular, um currículo comum onde toda a rede nacional está utilizando, mas como um banco de dados que nós fornecemos informações para que eles pudessem trabalhar o que eles acreditam ser melhor naquela realidade. A prova viva é que nós, por exemplo, se andarmos em algumas... aqui tem a CRE, a Coordenação Regional daqui, a do Novo Gama, e assim sucessivamente no estado, a gente vai observar que a BNCC é uma Base Nacional Comum Curricular, mas que não é aplicada da mesma forma, porque são realidades diferentes. Exatamente, exatamente. A ideia, sim, a ideia do currículo base é padrão, né? Agora, só que você tem que adaptar para a sua realidade. A realidade da cidade, do bairro, pronto, a realidade do Jardim Gá para a realidade de Lusiânia. A realidade do Jardim Gá, propriamente dito, centro, para o Jardim Gá, Parques 9, Parques 10. Já muda completamente. Já muda completamente. Você tem que fazer essa adaptação. Agora, só para fechar a educação, tem uma coisa que eu, como educador, eu vou falar isso para quem está em sala de aula, para o colega meu ali que é professor, que é o que nós acreditamos. Se criou muita coisa. No estado criou trilha, depois criou, não sei, mas ele vai criando um monte de coisa. E na hora que mexeu no ensino médio, mexeu também na base, né? nas que nós chamamos
matriz curricular, que é aquela a matéria necessária. Quando eu estudei, matemática era 5 aulas, português era 5 aulas, química era 3 aulas, física era 3 aulas, biologia era 3 aulas, geografia e história. Cara, escola é para formar essas 7 matérias, mas formar bem, fazer com que ele tenha essa quantidade de aula para ser bom naquilo. Em vez de ficar inventando um monte de coisa que, infelizmente, é o meu ponto de vista. Provavelmente, se eu tiver alguém de Secretaria de Educação, se tiver alguém de subsecretaria, de CREA, ou fora, estiver pegando em outros estados também, que eu acredito que deve estar, eles vão criticar meu modo de ver. Educação não é esse monstro que o MEC criou, não é esse demônio monstruoso que os estados criam. É básico, é reto e direto. Professor, você é formado em matemática? Seja bom em matemática. Você não está aqui para dançar sambinha, você não está aqui para plantar a vinha, você está aqui para ser bom em matemática, ensinar o seu aluno a ser bom em matemática, achar a dificuldade do seu aluno em matemática e fazer com que ele seja bom. Professor de português, você descobriu o seu aluno está com dificuldade? Descubra, faça, mas seja bom em português. Você não precisa se preocupar em ficar tocando violãozinho, não, você não precisa se preocupar nisso. É ser bom. Aumentar essa aula de física, que foi ridículo tirar de 3 passar para 2, voltar a aula de física para 3. Voltar aula de química para 3. Porque se lá na época, quando era 3, a gente não dava conta, o professor que está ali me ouvindo, ele sabe disso. Se na época que era 3, a gente já não dava conta de ensinar uma física, hoje com 2. Então, ó, a gente tem que parar de fantasiar. E uma outra coisa você está entendendo o jogo? Isso. Que está sempre tentando maquiar. Aí você fala, eu vou aumentar a carga horária do ensino médio. Aumentar como? Você vai botar, por exemplo, direito penal? Você vai botar Código Civil? Você vai colocar Constituição para ele estudar? Você vai botar empreendedorismo, mas por um cara formado em marketing e empreendedorismo, e não o coitado do professor de matemática que foi formado para dar aula de matemática, para dar empreendedorismo? Como porque se ele fosse empreendedor... vezes, o professor de matemática dá aula de educação física. Se ele é empreendedor, me diga, seja verdadeiro. Se eu sou empreendedor, era professor de matemática e física? Não. Você está entendendo? É uma hipocrisia, cara, que é fora do comum. Eu, graças a Deus, como você falou, sou das exatas, eu paro minha aula de física e dou aula de empreendedorismo para meus alunos, dou aula de aplicações financeiras, eu sempre ensino para eles os segredos do 10-10-80, que é uma base que eu uso para poder conseguir guardar uma reserva técnica, só posso gastar 80% do que eu ganho, os outros 20% não existe. Se eu ganho 1.000, então, na verdade, eu só ganho 800, 200 eu não existo. Então, é todo dia, mas é um professor. Sendo que o governo, quem está lá em cima, podia fazer isso. Cara, eu posso, volto a falar, vou ser criticado pelas autoridades ditas entendedores de educação. Mas para o professor que está lá na sala de aula junto comigo, que não está sentado atrás de uma cadeira, dando ordem e fugindo de sala de aula, porque se tem uma coisa, o professor que estiver me ouvindo aí sabe disso, o Senhor sabe disso também, viveu, se tem uma coisa que neguinho, que não quer dar aula, é capaz de fazer é vender a alma ao diabo. Para ir para ser tutor, para ser coordenador regional, para ser coordenador. Cara, nós chegamos ao absurdo, um absurdo, de professor de ensino de redes públicas estaduais, não só do Goiás, fazer esse concurso para coordenador. Cara, coordenador tem que ser plano de carreira. O cara tem que saber, eu comecei dando aula, daqui a 10, 15 anos eu serei o coordenador de área. Depois do coordenador de área, eu serei o coordenador geral. Depois do coordenador geral, eu serei o diretor. Depois do diretor, eu serei o inspetor de escolas. Depois de inspetor, para saber toda a parte burocrática do documento, eu serei orientador educacional. Olha que coisa mais linda, Luciano. Um plano de carreira. E, professor, você está aqui para dar aula. Nós temos 7 disciplinas. Aí vamos com as de direito. Você sai da escola, vai fazer concurso. A primeira coisa que você faz quando vai fazer concurso hoje? Você acabou de ter um ensino médio. Qual a primeira coisa que você faz para fazer concurso? Você acredita que eu fiz 2 concursos na minha vida? Sim, mas qual a primeira coisa, de modo geral? Já vou buscar um cursinho. Cursinho. Aí no cursinho você vai ver. Olha o que você vai ver em cursinho. Se você vai fazer para federal, um exemplo, o pastor Zamada, você vai procurar português, matemática, física e química. Você vai pegar essas 4. Se você vai fazer por exemplo, a polícia, essas 4, isso, né? Aí você vai para legislação.
Por que não dar isso na escola? Primeiro, para o aluno saber, ó, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Tiraram-se o SPB da educação, justamente para eu saber, ó, você tem direitos, você não precisa se preocupar em saber seus deveres. Ué, que é isso? O aluno tem que saber desde o início. O sucesso da escola militar é o quê? É saber as obrigações dele. E o fracasso da rede não militar, das não militares, é ele não saber. É o aluno achar, eu só tenho direito. Então, a educação é simples de resolver. Basta não querer fantasiar. E o papel de gestor educacional, como foi o processo? Sair da sala de aula, onde o ambiente de responsabilidade apenas com um número X de alunos, e passar a encarar o desafio com novos números. Número de aluno, número de professores, voltando a bater na mesma tecla, número de DEB, que muitas vezes a gente pensa que a preocupação ela é uma preocupação de quem está na sala de aula, mas ela é uma preocupação que recai sobre as costas do gestor educacional. Você foi eleito democraticamente. Como foi esse processo para que você tornasse um gestor educacional? No estado do Goiás, né, ficou um tempo sem, mas no estado do Goiás é gestão democrática mesmo, de verdade. É feito eleição. De 2 em 2 anos, nisso aqui eu quero elogiar tanto governos anteriores como o governo atual, né, que se mantém essa gestão. E outra coisa, ela é rotativa, é 2 em 2 anos. Então, já teve caso de passar para 3, mas depois volta ao normal. Então, a cada 2 anos, nós somos submetidos a uma prova. Outro elogio que eu dou aos nossos governantes do estado do Goiás, né, secretarias e tudo mais. Você tem que submeter uma prova. E dessa prova você apresenta um plano de governo, vamos dizer assim, que é um plano de gestão, e ele tem que coincidir com que realmente um papel de um professor, ou de um diretor, De um gestor, né, ali. de um gestor educacional. Então se apresenta tudo isso. E na época lá, o mandato de uma da diretora estava acabando e ninguém queria ser diretor de escola. Ninguém queria, né? E naquela época existia muita gente, muito professor, mas era muito efetivo, mas sem faculdade. E um dos critérios na época, em 2005, é que teria que ter nível superior. Isso ainda com magistério. Isso, aí tinha muito professor com magistério, não tinha o nível superior. E uma das obrigações que o Estado impôs é que tinha que ter faculdade. Como a gestora anterior já tinha 2 mandatos e naquela época não podia ir para um terceiro mandato, não podia mesmo, não tinha conversa, né? Até uma coisa que eu admirava muito isso naquela época. Então, não tinha mais ninguém que queria o nível superior. Eu falei, eu tenho nível superior, então eu vou encarar essa gestão, vou aprender, vamos ver como é que é e vou ver o que é que eu consigo fazer. E aí eu fui eleito, se é que pode chamar eleito, só tinha minha chapa, né? Mas aí você concorre com quórum, né? O quórum é aquele, você precisa de 50% mais um. E aí em 2005 me candidatei, consegui na época 900 e poucos votos para diretor, de sims, ao meu favor. A escola tinha 1.200 alunos naquela época, eu consegui 900 e pouco. E graças a Deus, aí eu comecei a trazer toda a experiência de naval e experiência psicológica que a gente usava, as guerras psicológicas, mais o que eu tinha aprendido de ética, moral, Ao seu disciplina, a meu favor. Comecei a usar tudo aquilo a meu favor. E aí eu consegui fazer com que a escola começasse a crescer em 2005. Quando foi em 2007, tivemos uma outra eleição. E aí, lógico, teve outro, aí já surgiu candidatos. A escola estava confortável, a criminalidade da escola tinha acabado, a gente sofria demais com tráfico de droga. Era um negócio, não dava para explicar. Os alunos, as pessoas tinham medo de ir para lá. E aí, quando foi em 2007, campanha novamente, tivemos outra chapa concorrendo, tinha que se montar uma chapa inteira, mas o êxito foi reconhecido. E eu lembro até hoje, a professora do Eli falou assim, mas você não vai entrar em sala para mostrar, para as pessoas te conhecerem e apresentar, você vai deixar só outro grupo se apresentar? Eu falei para ela assim, se um líder tiver que dizer que ali está, é porque de veras não está. Então eu fiz meu serviço. Se a escola reconhece o que eu fiz, eu não preciso pedir, eles vão reconhecer. Só vou dizer que sou candidato. Novamente, a reeleição para diretor. Fui eleito com 1.288 votos para reeleição. E aí foi, foi aquela façanha, novamente cresci a escola. Como eu não podia ir para lugar nenhum mais, 2008, e era só sala de aula, me deu a loucura insana de ser candidato a vereador e vim candidato a vereador.
e acabei tendo 725 votos em 2008, sendo que eu podia fechar o 2009. E aí o ciclo, né? ciclo, né? E acabei não fechando o ciclo. Mas foi tão reconhecido que eu, sem saber nem para onde é política, fizeram um santinho meu com um cabo que não tinha nada a ver comigo, era um moreno, bem puxado na cor. Colocaram o Wagner Miranda, que poucos me conhecem, ou me chamam de Mirandinha, ou me chamam de professor, e colocaram o Wagner Miranda. O número estava certo, e eu fui pedir o santinho certo, não tinha. Eu falei, moça, foi o caos. Mas graças a Deus, eu fiquei pasmo com o reconhecimento de como eu consegui. E agora, depois, isso Maria Pereira, viu? Depois eu voltei para Maria Pereira de novo, voltei a ser diretor em 2015 e aí, reeleito novamente como um dos mais bem votados da história de Lusiânia. Então, eu acho que o bairro reconheceu, né? Isso é bom, isso é importante, né? E assim, né, Luciano, tem hora que eu me contesto, que às vezes a gente entra, assim, o diretor ele acha que tem que ser bonzinho ou mal demais. Eu sou rígido, você trabalhou comigo, uma rigidez tremenda. Mas os alunos gostavam. Mas aquele hábito que eu tenho, né? Entrada, bom dia. Se não dá bom dia, o que eu faço? Pego pelo braço, vem cá. Bom dia. Bom dia. Quem chega dá bom dia. Então ele aprende. Recebo, você me acompanhou. Aí quando você chegou, deu uma folgada, né? Porque aí você também, eu vi que você fazia a mesma coisa. Você ia lá pro portão receber os alunos, às vezes com uma plaquinha de bom dia, boa tarde. Sempre com algo... algo inovador. Então, só que você é bem mais criativo, né? Tem o dom da criatividade, coisa que eu não tenho. Eu tenho o dom de fazer o que tem que ser feito. E você é a criatividade. E você é sempre sorridente. Eu sou muito marrento, muito cara fechada. Mas eu me senti mais confortável devido àquela recepção que você fazia. Pô, achei alguém agora que se identifica com o meu tipo de serviço e trabalha igual. E aí foi onde deu uma tranquilizada. Mas é uma característica minha receber meus alunos no portão. Do ano que você iniciou a sua vida na gestão pública educacional até os dias atuais, muitos jovens hoje estão inseridos na sociedade, concursados, graduados em diversos cursos de grande relevância para o crescimento da sociedade de um modo geral. E olhando de fora hoje, qual o seu maior sentimento por ter contribuído na vida de tantas pessoas? Porque mesmo estando fora da sala de aula no período que você passou como gestor, que na sala de aula você tem um comportamento ali com eles e tem um contato diário. Como gestor, nem sempre você consegue ter esse contato diário. Mas olhando hoje de fora e percebendo a quantidade de pessoas que hoje estão inseridas na sociedade, graduados em cursos de grande relevância, bem-sucedidos na vida, qual é o sentimento que você realmente tem? Olha, quando eu falei para você lá no início, quando um aluno que está num concurso, que ele passou de você, e muito, como esses meninos da polícia militar, como esse menino na polícia rodoviária, como o Elbis, que é um menino que eu conheci criança, e hoje um advogado criminalista de primeira linha, e outros mais que eu poderia citar, nome que eu estiver esquecendo, aí você diz para você mesmo, valeu a pena ser professor. Eu fiz parte de algumas histórias, principalmente daquelas que reconhecem. A gente sente... Ali tem um pouquinho de mim. E tem. Na verdade, acaba tendo. Agora, você falou uma coisa interessante. Nesses 27 anos de magistério, dentro de sala de aula, eu nunca dei uma advertência ao aluno, acredita? Nunca um aluno tomou advertência, nunca um aluno foi repreendido por mim, nunca precisei dar uma suspensão, vamos dizer assim. E já como diretor, já tive que ter braço de ferro, tive que dar suspensão em aluno, dar advertência, chamar pai, até tirar da escola já tivemos que fazer. Então, diverge muito, né, uma realidade da outra. Até os ossos do ofício são um pouquinho mais... Bem mais. E se você voltasse no tempo, o que você mudaria na sua postura como gestor? Porque nós temos uma certa idade que as pessoas consideram a maturidade pessoal, a maturidade profissional, mas nós observamos que todos os dias a gente está amadurecendo alguma coisa. Se você voltasse no tempo, o que você mudaria na sua postura como gestor? Porque você teve a oportunidade de fazer muita coisa, acredito que não fez, talvez, por receio de não caminharem com você, né? Porque o gestor sem
os professores do lado, Não é ele não ninguém. tem como fazer nada. Ninguém. Às vezes ele tem uma boa vontade de ter uma escola diferente, mas não tem um corpo docente parceiro. O que você mudaria na tua gestão, se você pudesse voltar no tempo? Na verdade, sim, de modo geral, a minha ideia seria manter o meu estilo. Eu gostaria de ter uma escola mais disciplinada ainda. Eu não acredito que existe progresso sem disciplina. Isso é fato. Para mim não existe. Mas uma coisa que eu não faria era me cobrar tanto, que nem eu cobrava por resultado eu mesmo. Eu me cobrei tanto, 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 que o pastor Everaldo um dia chegou no colégio, eu tava irreconhecível. Ele me chamou, muito amigo meu, tá até aqui com a gente, ele pegou e falou, moço, você está se cobrando além do limite. Você primeiro tem que saber nadar para depois socorrer quem não sabe nadar. Então, isso eu faria. Não me cobraria ao extremo que eu me cobrei. A fora dos limites. Eu cobraria, sim, me cobraria pelo Aquilo que era que é capaz e para que o você pudesse sucesso, fazer, né? que eu pudesse fazer para o sucesso do meu aluno, mas não acima disso que nem eu fiz. Porque depois que você sai dali, infelizmente, o Estado não reconhece a gente. Eu percebo que alguns gestores, não são todos, mas aqueles que são mais, que se doam mais, ele tem esse excesso de cobrança, mas não é nem a questão de um perfeccionismo profissional. É porque, além de fazer o seu papel, ele enxerga, além de tudo isso, o papel do outro que está sendo mal feito. Aí ele se cobra e ele pega a responsabilidade do outro para si Meu erro. e se culpa às vezes por isso e acaba que as nossas limitações fisiológicas elas são comprometidas por conta dessa autocobrança. E hoje nós temos uma sociedade doente, adoecida com as doenças psicossomáticas, exatamente por esse fator. A autocobrança, a rigidez, mas não é a rigidez de impor, de querer daquela forma, é de não aceitar dar 9 quando poderia dar 10 ou quando sempre deu 10. Eu não aceito chegar somente assim. Hoje eu garanto para você que eu aprenderia a delegar mais. Você uma vez lá na escola, estou falando, gente, porque ele trabalhou comigo, eu tive a oportunidade. Você era um coordenador disciplinar extraordinário, muito querido na sala de aula quando ele dava aula também. Então ele tem experiência de professor e sabe o que é uma sala de aula e uma coordenação. E o Oceano foi uma das pessoas, acho que você lembra que você falou, professor Wagner, delega mais. Você não está delegando quase nada. Você fala o que tem que fazer, o cara não faz, você faz no lugar dele. Lembra? Acho que foi em 2000 e... Lembra até o ano, 2018. 18, você falou mim. Se você continuar absorvendo tanto, vai adoecer. E não deu outra, né? A gente acabou adoecendo mesmo. Isso é verdade. Infelizmente, né? Vamos lá. Você mencionou na questão de vereador, mas o que te fez para a gente entrar no mundo político agora? O que te fez ceder o seu nome? Foram os elogios das pessoas por você ser um gestor dedicado? Foi o número de pessoas que te elegeram democraticamente? Você percebeu que, além dos muros da escola, você poderia fazer mais pela comunidade? O que foi que, de fato, te fez pensar na política e ceder o seu nome no período que você teve o teu primeiro pleito eleitoral? Você tem uma coisa que eu falo muito, acho que você chegou a acompanhar, falo muito com o pastor Everaldo também. Tem uma coisa que eu falo muito para meus alunos. Eu sempre falo assim para eles: entrem para a política. A política não corrompe o homem. É o homem corrupto que corrompe a política. Só que, infelizmente, os não corruptos, os homens de bom coração, de boa fé, de boas índoles, não querem entrar para a política e falam mal da política. Infelizmente, eu concordo com eles, até certo ponto. O número de políticos sem credibilidade, sem honra, sem caráter, que só pensam em si mesmo, é tão grande, que desmerece a maioria. Então eu falo para meus alunos, mas antes de entrar para a política, crie independência intelectual, depois independência profissional, depois independência financeira. Então entre para a política e seja político. Mas se você não quer ser um político partidário, de estar à frente de uma campanha, estar encabeçando, ser o candidato em si, mas que você esteja inserido nela.
que você seja respeitado na política, que você seja reconhecido. E aí, por que eu falo isso para os nossos alunos? Uma das coisas que me levou é que eu observei o seguinte, hoje nós tocamos nesse assunto, não foi, Veraldo? A maioria, faça o levantamento você, se você tiver eleitor aqui, faça você, eleitor aqui agora, um levantamento. Quantos, na verdade, querem ser vereadores? Quantos querem ser deputados? Quantos querem representar seu povo? Não tem, Oceano. A ideia da grande maioria é, eu vou ser candidato, vou tirar ali meus 380 votos e vou ter um emprego na prefeitura bom, com salário bom, porque eu vou barganhar meus votos. Porque eu não quero, não foi o que nós falamos hoje? E isso vale para quem está do outro lado, eu não quero estudar, né? O cara não quer estudar, tanto que nós temos um monte aqui para estudar. Ele não quer empreender, porque ele não quer ser empreendedor, ele não quer levantar cedo, ele não quer ter dor de cabeça, ele não quer fazer tudo isso. Você entendeu? E ele descobre um mecanismo covarde, que eu chamo de covarde, e você sabe que eu falo desse jeito com meus alunos, né? É desse jeitinho que eu falo, essa é a essência minha do naval, isso não sai, a gente tem esse jeito de falar mesmo, e tem uma maneira covarde que ele tem, de preguiçoso, que eu vou chamar de preguiçoso, para ele ficar o que nós chamamos vulgarmente de mamar em teta do governo, seja municipal, seja estadual, seja federal. Da esfera, né? Exatamente, independente. E hoje eu falo muito isso. Olha, quer ver? Eu dei uma bronca num aluno final do ano passado. Ele falou, professor, o ano que vem tem eleição, não tem? O senhor que é vereador? Eu falei, sim, mas o ano que vem tem eleição. Ele falou, eu vou ser candidato. Eu falei, mas eu não estou preocupado em ganhar, não. Eu quero tirar meus 500, 400 votos, mexer com redes sociais que eu tenho, e depois eu vou ganhar. Não vou ficar perdendo tempo estudando, não. Eu falei, cara, isso é mediocridade. Você já está com 18 anos, você está indo para o exército agora, e você está pensando como medíocre. Então eu aqui na escola não estou servindo para nada para você. Porque eu não consegui tirar você da mediocridade, de um explorador da falta de conhecimento, da ignorância do outro que não quer estudar política. Porque, na verdade, Oceano, o que me levou foi isso. Outra coisa, meu bairro, sempre jogado. Em 2008, quando eu fui candidato, o estupim foi uma reunião de diretores. Foi o estupim, foi o que explodiu. Eu fiquei indignado. Cheguei, eu tinha um carro velho, encostei. Quando eu encostei esse carro velho que eu desci, não vou nem falar o nome desse vereador na época, que nem era vereador, era um suplente, mas da elite de Lusiânia. Aí tinha alguns vereadores e esse medíocre estava lá. Aí ele falou assim, deu uma risada, o pezinho de Todd chegou. Na hora eu não entendi que o pezinho de Todd era da periferia, né, que era do Ingá. Uhum. Aí eu dei risada, brinquei e tal. Aí o diretor lá do Cecília falou assim, você levou na brincadeira, você não entendeu a brincadeira não, né? Ele falou, não, acho que deve ser por causa da alergia, né, do leite, chocolate. Ele, não, pô, porque você é da periferia, pé de Todd. Moço, perdi a razão. Fiquei doido, fui tirar satisfação com ele, falei, quer dizer que é isso que eu sou para você? Eu, um diretor eleito com mais de quase 1.300 votos para diretor, e eu sou um pezinho de Todd para você? E ali, cara, ali foi estupim. Ali foi estupim. Aí eu falei para ele, ó, qual partido você tá? Eu vou entrar no seu partido, você não ganha eleição. Você não ganha eleição, porque o partido que você tiver, eu vou entrar. Eu vou te provar que você não ganha eleição, mais nunca. Vou te mostrar o que é trabalho, o que é um homem que tem coragem de trabalhar. Essa foi a fala para ele. Virei as costas. O partido que ele foi, eu entrei. E vim candidato. Ele ganhou? Ele não ganhou. Eu tive mais voto? Tive mais voto. Você entendeu? Rapaz, aquilo ali me indignou. Eu falei, cara, então, ou seja, nunca vão cuidar da gente. Então, ali... Forma de julgar, né? Isso, ali foi aquele estupim que estourou. E aí, eu percebi, depois que eu vim candidato, que mesmo eu voltando para a sala, porque eu não aceitei cargo, viu? Eu tive 725 votos. Me ofereceram cargos. Eu falei, não quero, não entrei para cargo. Eu sou funcionário público, eu sou professor. Depois me ofereceram mais cargos, depois outros cargos, depois valores. Eu falei, não. Eu tenho profissão, eu defendo isso. Aluno meu, quem confia em mim, jamais vai me ver trocar o meu eleitorado, o meu voto por cargo da prefeitura, ou seja onde for. Eu não entrei na política com isso. Eu entrei para cuidar do meu bairro, para valorizar meu bairro, para fazer com que o meu bairro cresça. E nisso, eu ganhei tanto respeito no mundo político,
Sabe o que é respeito? Os políticos começaram a me ver como outra pessoa. Eu ganhei o respeito de Dr. Célio, de Cristóvão, do Diego, né? Logo bem para frente, Diego, é lógico, de deputados estaduais, deputados federais. Eu já não era mais isso como qualquer pessoa. Eu não era mais um professor. Deixou, Eu me tornei apagou a fala do pé de do pé de Todd. Todd. Exatamente. Eu me tornei uma outra referência. Aí quando os deputados, aí já virei alvo de deputado, tinha aquela eleição, tudo atrás. Aí chegavam assim, vamos negociar, você quer negociar valores? Eu não. Voto é a única arma que eu tenho. Eu prego para meus alunos, eu vivo isso, e eu não troco meu voto por dinheiro nenhum. Por nada. E o que eu defendo, fechar com você, eu vou defender a sua bandeira e vou vender. Eu vou vender a mercadoria que é você. Eu vou defender quem é você. E isso me trouxe respaldo. Aí quando eu fui ver, eu já estava ajudando muita gente. Eu conseguia ajudar as pessoas em coisas que os próprios políticos não faziam. E aí acabei vindo de novo para tentar continuar ajudando cada vez mais. Mas o estupim foi essa bomba toda. E você acredita que, assim como a educação, ela tem o poder de transformar a sociedade, a política também tem esse poder? Apesar de ser uma das instituições mais desacreditadas do país, né? Você acredita que ela tem esse poder de mudar uma sociedade? Acredito. Eu acredito que a política e a educação são as duas formas de mudar a sociedade. A educação, porque se ela for verdadeira, que nem eu te falei, 7 disciplinas básicas, mas bem feitas e bem cobradas, acrescentar os direitos, nós vamos mudar. Não precisa fazer essa palhaçada que existe hoje. E a política também. Eu defendo uma coisa, Oceano, que eu tenho certeza que se tiver algum político me acompanhando aqui agora, ele vai me acabar comigo, ele vai xingar, vai ser um absurdo. O que eu falei no início? Para ser diretor do Estado, a cada 2 anos, para uma eleição, a gente faz um curso de formação. Depois desse curso de formação, se faz uma prova, e só depois de aprovado na prova é que a gente apresenta os projetos. Que é o nosso plano de curso, o que nós vamos fazer nessa gestão. E eu não entendo, e nunca vou entender o que leva um país que nem o Brasil a não ser diferente. Ah, você quer ser candidato a vereador? Sim. Você vai fazer um curso durante 3 meses pela Justiça Eleitoral. Depois desses 3 meses, você vai ser submetido a uma prova. Depois dessa prova, você vai apresentar o que você vai fazer como vereador. Se o cara chegar lá, por exemplo, aconteceu em 2008, que o diretor falou que eu vou construir uma quadra. Pronto, ele foi reprovado. Ele tinha passado em tudo e foi reprovado, porque o diretor não constrói quadra. Aí o vereador, que é o candidato, ele chega lá e coloca assim, eu vou asfaltar a rua. Pronto, o Ministério da Justiça reprova ele de imediato. Vereador não faz asfalto. Trocando responsabilidades do executivo para o Exato, legislativo, para né? então, se a gente fizesse isso, eu tenho certeza que nós já tínhamos mudado o Brasil. Mas há interesse, assim? Eu penso da mesma forma, sabe? Porque nós vemos aí em diversos municípios espalhados pelo país, pessoas sem a menor possibilidade de ocupar uma cadeira no legislativo, com conduta que desabona completamente a possibilidade dele estar ali e sem nenhum preparo, né? Então, são pessoas que entram como uma válvula de escape, como um cabide de emprego, são pessoas que querem ocupar esse espaço por conta da questão do poder, né? E também de uma satisfação de bater no peito e dizer eu sou um vereador, mas não compreende que a tomada de decisão quando você cede o seu nome para um partido, que esse partido te dá a possibilidade de você ser eleito e se de fato democraticamente você foi eleito sem esse preparo, ao invés de você somar para que um município cresça, para que uma sociedade evolua, você vai fazer tudo isso regredir ou permanecer congelado. Na verdade, é por isso que eu falei. Eu acredito sim na política, mas a política verdadeira, porque você falou tudo aí com sabedoria. O que está destruindo a política não é o político, é o politiqueiro. O politiqueiro, assim, você acha que um politiqueiro ele tem dó de gastar 200, 300 mil se ele tiver para a campanha? Não. Ele não está preocupado com o povo. Você entendeu? Uhum. O que está destruindo o nosso país é o politiqueiro. É o cara que ele quer estar no poder a qualquer custo. Ele não está preocupado com as pessoas. Por isso, eu sempre vou defender, cara. No Estado, vamos dar um exemplo. Para ser diretor de escola,
Eu 2 anos no Estado porque eu admiro esse tipo de gestão no Estado. Né? A democracia é rotativa na direção de escola. 2 mandatos, às vezes 3, mas ele é rotativo. Se nós começássemos a estipular, por exemplo, para vereador, 2 eleições, 3, um exemplo. Nós não teríamos políticos de carreira de vereador. Porque carreira política eu até respeito e admiro. Mas carreira de vereador? Não, é. Eu venho vereador, vou trabalhar, eu sei que eu não posso ter mais do que 2 mandatos ou 3 mandatos, vamos dizer que a lei Eu mudasse. fiz, eu permaneço. Eu não fiz, Isso. abre a Vou vaga. crescer, vou tentar galgar algo maior, vou fazer uma projeção. Não, aí o cara bate no peito. Eu tenho 25 anos de vereador. Eu tenho 24 anos de vereador. E a fala não é eu estive, né? Eu Eu sou. sou. Sendo que vereador não é. É E estar. vereador está. E outra coisa, acabar com essa ideia que vereador, que deputado é autoridade. Autoridade é o Cidadão. povo. É o povo que elege. Exatamente. Eu sou empregado dele. Agora, o que ele fez foi, por isso que o povo tem que tomar cuidado, né, pastor? Ele tem que tomar cuidado e na hora de votar, ele tem que entender o seguinte, isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça do nosso cidadão. Quando ele vota, ele está pegando uma procuração, tá? Ele está passando o seu CPF, e se for um comerciante, o seu CNPJ, está falando, olha, você a partir de hoje me representa. Isso é o voto. Então, se nós conseguimos entender o risco que isso é, nunca mais nosso povo vai votar. O risco é a importância, né? E a importância, nós nunca mais vamos votar. Ah, eu vou votar porque ele é meu vizinho. Ah, eu vou votar porque ele é meu pai. Ah, eu vou votar porque é minha mãe, é meu irmão, é meu tio, meu primo. Porque não tem quem votar? Porque não tem quem votar, vou pegar o chão. Se nós conseguimos, e isso é fácil, porque você olha que a justiça eleitoral, cara, vamos tirar o chapéu para eles. Esses caras já têm trabalhado muito, cara, para combater a corrupção. Eles têm lutado para conscientizar o povo. Mas, coitados, são sozinhos. E eles não fazem leis. Não são eles que fazem leis. É o legislativo que faz a lei. Eles cumprem a lei. Mas você pode ver que do jeito, tudo que eles podem fazer para combater e para conscientizar a população que não deve vender seu voto, que não deve se corromper, que não é barganha, escolher bem, e pede para acompanhar. Cara, o Poder Judiciário, principalmente o eleitoral, tem trabalhado e trabalhado, eu, pelo menos, tenho admirado o trabalho deles. Infelizmente, a população não vê assim, mas eu acompanho, a gente está na política, a gente vê, né, até é criticado por muitos políticos. Só que, no meu ponto de vista, o TSE e o TRE eles só pensaram em leis que são leis onde elas punem apenas o candidato. Se fossem leis que também tivessem uma aplicabilidade de punição para o eleitor, ele pensaria 2 vezes antes de tirar a telha da sua casa para ficar na chuva. Porque eu tenho certeza absoluta que vou falar de comida, por exemplo, que se alguém pedir o bujão de gás que está aí na sua casa, você vai pensar na comida do filho, no almoço que vai fazer amanhã, você vai refletir. E por que com o voto não há uma reflexão, né? E a gente está falando aí de algo que você tira de dentro de casa que pode buscar ali rapidinho. Na hora do voto, a gente está falando de 4 anos. Né? Então, é uma reflexão que é necessária ser feita por toda a sociedade, por toda a comunidade, por cada cidadão que democraticamente tira o seu tempinho ali para ir dar um voto de confiança naquela pessoa que ele acredita. Exatamente. E olha, eu vou fazer uma analogia que um colega meu fez. Eu achei interessante a analogia dele. Ele falou assim, que ele pegou uma amiga, ele falou, não, eu voto lá, na hora que eu pegar, na hora que eu estiver lá, eu pego qualquer número lá, então anulo. Aí ele chegou para essa senhora e ele falou assim, ele é comerciante lá no Ingá. Ele falou, deixa eu dar um exemplo, senhora. Se o seu filho, você ama seu filho? Ama. Se seu filho passar mal, vamos dizer que ele quebrou a perna, você vai levar ele para um oftalmo? Ou você vai levar ele para um neuro, um cardiologista? Ela, não, vou procurar o melhor médico possível, um ortopedista. E se o seu filho tem um medo de coração, você vai levar ele para o ortopedista? Não, ué. Não, eu vou procurar o melhor. Aí ele falou assim, pois é. E por que na política não é igual? Se é eles que fazem a lei, são eles que vão criar esses mecanismos para você ter qualidade.
Você já parou para pensar? Aí ele disse que a mulher parou, olhou e falou, rapaz, não é verdade? Amanhã ou depois eu preciso, o que eu tenho? Como é que eu cobro? Então, uma analogia interessante, né? Sim. E agora, e você vê, é um momento. Agora imagina 4 anos você sofrendo, pagando, que nem a gente está aqui no Brasil, que nós estamos sofrendo, é chicote sem dó, não tá fácil não. Vamos lá, em uma breve resposta. Em nossa vida, todas as nossas escolhas, elas nos trazem ganhos e percas. Ao entrar no mundo da política, o que você perdeu e o que você ganhou? Eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de credibilidade, de respeito, eu estou falando de companheirismo das pessoas. De imediato, dinheiro, no meu caso eu fiz foi perder mesmo, né? Porque é tanto que você vê que eu acabo dando aula e isso e aquilo para poder Complementar. complementar, né? Então, o financeiro não alterou, na verdade, até tirou, na verdade, um pouco, né? Isso aí é verdade, quem sabe é só pegar que vai ver isso aí. Agora, o que mais me incomoda é de certo modo, a privacidade que me foi tirada. Às vezes eu vou sair de casa 7 horas da manhã, eu já tenho 10, 15 pessoas na porta de casa. Então isso aí incomoda um pouquinho às vezes, porque às vezes você está cansado, você quer dar uma descansada, né? Então isso incomoda. Agora, uma parte que me dá gratificação é poder saber que eu posso ajudar as pessoas. Às vezes com o simples ato de fiscalizar. Um exemplo, nós temos esse poder, né, como vereador. Eu sempre falo para meus eleitores, liga para mim. Chegou na UPA, não está sendo atendido? Não faça escândalo. Wagner, assim que tiver um tempo, vem aqui, ou manda mensagem se eu estiver em sala de aula. Wagner, vem aqui, venha fiscalizar para nós. Nós não estamos sendo médico. Em vez de fazer shows, isso e aquilo, o que eu faço? Eu vou na UPA, eu vou no posto de saúde. Então, isso me traz gratificação. Isso me traz satisfação em ver que eu consigo, na política, fazer isso. Mas de tudo, o que mais me incomoda é porque, pelo fato da política estar descrente, é as pessoas já te olhar como ladrão. Ou você chegar em um lugar e as pessoas querem que você pague tudo. Isso é vergonhoso. Você chega num. Já aconteceu comigo, assim, eu estava no mercado, ali perto de casa. Aí na hora que eu fui passar o caixa, o cara me viu, ele passou. Ele falou, vereador, paga aí pra minha conta. Eu falei, cara, mas eu vou pagar a conta sua por quê, moça? Ele falou, porque você é vereador. Eu falei, não, eu sou vereador, eu não sou banco, eu não pago as coisas. Eu também tenho família. Ah, porque aí começou a me xingar. Que porra de vereador, vocês são todo mundo de bandido, bando de ladrão, e você não poder dar nenhum tapa. Porque dá vontade, sabe? Mas isso aí foi o próprio político que criou isso, né? O próprio político criou isso. E aí isso aí me desconforta. O cara te xingar. O cara não esquece que atrás daquele político tem um pai, tem uma mãe, Existe tem uma um vida, filho, né? existe uma vida. Né? Essa parte é doída. Essa parte. É nessa hora dá vontade de você sair fora disso e tocar a vida. Além da educação, que eu acredito que é uma das suas principais bandeiras como pré-candidato, quais as outras que você irá defender? Saúde, né? Se eu tiver a oportunidade de ser candidato, que agora eu não sou ainda, né? Eu sou um Pré. né? Mas vou continuar defendendo aquilo que eu defendi no primeiro mandato aí de 3 anos e 3 meses como suplente, que né, não é a mesma coisa, mas a gente acaba defendendo, que é a saúde e a infraestrutura. Rapaz, só para você ter uma ideia, foram 3 anos brigando para fechar os gatos e fazer um estudo naquelas vias do Ingá para melhorar o fluxo. Né? Outra coisa é o estudo para a implantação de maior número, pelo menos em pontos estratégicos, de águas pluviais. Então, essa infraestrutura, a saúde, porque você sabe né, que os meus filhos são da saúde, né, um enfermeiro, na família são 4, 5 enfermeiros, entre filhos e sobrinhos e sobrinhas. Meu filho caçula é estudante de medicina. Então, a saúde, para mim, ela é primordial. São duas. Educação, porque sem educação não tem saúde também, né? Você não forma os médicos. Então, educação, porque esse menino tem que sair bem, né, defender minha classe de professor para um salário digno e decente, para motivá-lo com um plano de carreira. Lógico que eu não vou conseguir, mas eu vou continuar defendendo a bandeira da educação. E a saúde, e depois essa infraestrutura de modo geral, que é uma coisa que eu acredito muito. E hoje também, né, a gente não pode esquecer o nosso meio ambiente, porque está o caos. Lógico, o Wagner vai transformar a Lusiana em meio ambiente? Não, a gente não vai conseguir fazer isso.
Mas vai ter alguém ali que vai estar brigando. Uma semente plantada, com certeza ela dará um bom fruto. Uma hora né? vai virar árvore, não vai? É. Uma hora ela tem que se tornar uma árvore. Você foi suplente, né? E caso você seja eleito diretamente, você já tem em seu plano legislativo quais projetos que irá levar para apreciação dos nobres colegas da casa? Tem alguns, inclusive, que eu quero tentar retomar, que eu não consegui. Que eles ficaram ali de molho e foi acusado depois de 1 ano e meio como o vício de origem, né? Que só poderia ser o executivo. Vou te dar um exemplo, o emprego, o incentivo ao emprego para maior de 60 anos. Então, esse projeto eu quero botar em pau de novo. Se ele não for em forma de projeto, ele vai em forma de indicação. Mas que ele vai voltar, ele vai voltar, né? Ou uma coisa que isso é meu, cara, não tem jeito. Aqui em Lusiânia nós tivemos as eleições para diretores. Mas, todo respeito ao secretário que saiu, que é vereador, mas eu não engoli. Eu não engoli. Me desculpa o secretário, tenho um carinho muito grande por ele, um advogado muito bem reconhecido, mas aquilo ali não foi gestão. Aquilo ali não foi escolha de diretores. Eu quero defender uma eleição de diretores verdadeira, né? Que a população vai escolher o diretor. E não ficar algo ali fechado. Vamos apresentar mais ou menos parecido com o nosso do Estado, para que realmente... Então, esse aí é primordial. E eu também quero defender muito, aí já não vem em forma de projeto, vem em forma de indicações, de buscar parcerias, a abertura de concurso. A gente precisa de concurso urgente. Porque o nosso IPASLuz, ele não sobrevive mais. Quem está mantendo o IPASLuz hoje é só a educação. E a gente precisa de novos concursos. Até para que não tenha mais cabides, né? Diminuir ao máximo os cabides. Né? Para a gente Enxugar um pouco, enxugar, né? Vou botar o cara concursado para estar ali dentro. Vamos lá, e o que você mais admira na postura de um vereador e o que você considera que desabona essa possibilidade dele estar sentado naquela cadeira? Uma das coisas que eu mais abomino nos vereadores é ele falar que ele faz o que não é papel do vereador. Vou te dar um exemplo ridículo. Tem uma operação tapa-buraco na rua tal. O mercenário, vamos dizer assim, que ele não é vereador, a máquina de pinche está indo jogando pinche, ele está com a câmera filmando assim, ó. Você entendeu? Ele chega, vou dar um exemplo lá agora no 9, fazendo asfalto, aí o asfalto tá lá, ontem eu parei no lugar para ver para pegar um refrigerante, aí o menino falou, o Wagner, você não vai tirar fotinha aqui do asfalto não fazendo? Eu falei, por quê? Não, porque fulano tava aqui assim, ó, e fazendo assim. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, isso não é vereador. Eu acho que vereador, para mim, tem que ter postura de vereador. Eu sei que tem aquelas pessoas que são mais para frente, mais brincalhona, mas eu acho que quando você se torna vereador, você já não pode se dar esse direito, não, sabia, Você tem que ser uma pessoa, uma conduta mais séria. Sim é sim, dá, não dá, vou verificar, vai verificar. Eu acho que é por aí que a gente tem que partir. Essa é a parte que eu defendo, que eu acho que nós temos que ter, assumiu como vereador, você consegue, eu queria um emprego, que eu estou desempregado, você consegue para mim? Não, não consigo. Qual é a sua área? Eu vou ver a possibilidade, se eu consigo para você. Então, começar por aí, você asfalta a minha rua? Olha, eu não posso asfaltar a sua rua. Eu vou fazer a indicação e vou acompanhar de perto essa indicação. Fiscalizar, né? Vou fiscalizar e vou tentar buscar recursos junto com o prefeito para isso. Aí é diferente. Aí é bonito, concorda? Mas o mercenário, o político mercenário, principalmente os vereadores, não, meu irmão, aí é complicado. Aí é ridículo. Aí é difícil, né? Ao longo desse período você já foi desrespeitado por algum colega de casa por apresentar uma fala e um ponto de vista que eles não concordaram? E como você reagiu? Eu tive um estresse, né, pastor? Tive um estresse com o vereador, porque ele, na verdade, não foi comigo. Ele ofendeu um outro vereador dizendo assim, suplentezinho. Ele chamou de suplentezinho. Aí eu perdi o controle, engoli. O vereador que foi ofendido, que era depois de mim, inclusive, da mesma bancada, né, do mesmo partido, ele apelou na hora, aí eu me senti ofendido, e depois eu fui falar para ele. Até falei com ele assim, aí a minha resposta foi, você sabe por que eu sou suplente? Devido a essa política medíocre criada pelo nosso Congresso, porque você tem menos voto que eu. Agora, no dia que você tiver pelo menos a votação minha, a expressividade que eu tenho, você vem conversar comigo de nível por nível. Porque você é vereador de cadeira. Eu sou vereador suplente.
mas você não tem minha votação. E, na verdade, você nunca vai ter minha votação. Agora, infelizmente, nós vivemos num país medíocre, criado para que o sistema favoreça isso. Porque qual é o sonho? Qual é o seu sonho quando você vota na pessoa? Que aquela pessoa sente. Então, qual é o sonho de todo brasileiro? Que o vereador, ou a pessoa que foi mais votada, é que te represente. Só que não é assim que funciona, né? Você tem todo uma legenda de partido. Nós tínhamos que eu defendo na íntegra o distritão. Não interessa o partido. Tem mais voto? É você que assume. Aí, meu irmão, o trem mudava demais. Você ia ver o vereador trabalhar de verdade, não era ficar fazendo articulações e continha para ganhar a eleição. Quebrando o gelo, cante a primeira música que vier na sua cabeça. Não consigo nem pensar nenhuma. Tá bom, então eu vou falar ela. Essa é a história de um velho boiadeiro, onde um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Sou apaixonado por essa música. Complete a frase, não vivo sem. Deus, Meu maior sonho é. ser o mais justo possível. Quando estou em família, eu amo. Estar em família. Meu melhor amigo é. O Senhor dos Exércitos. Minha melhor amiga é. Mamãe. Odeio comer. Que eu não gosto de comer? É. Piqui, cara. Amo comer. Fígado. Nas horas vagas, eu. Livro de física quântica para ler. Já acordei no meio da noite e fui à geladeira. Beber água. Quer me ver irritado? Fale mal ou deixe de acreditar em Deus. Quer me ver feliz? Faça o bem ao próximo. Choro quando? Só se for uma dor extrema. Se você fosse um animal, que animal você seria? Uma orca. Se você fosse viver um dia no corpo de uma outra pessoa, qual corpo você escolheria para viver esse dia? Não queria. Uma viagem que já marcou demais a sua vida e que você gostaria de voltar nela, voltar no tempo. Não tive esse privilégio. Qual o seu maior orgulho hoje? Sempre falar a verdade. Qual o seu maior medo? Decepcionar meus pais e a Deus. Como você se vê daqui a 10 anos? Um senhor bem saradinho. Time do coração. Corinthians. E como está o seu time para encarar o pleito eleitoral? A minha equipe posso dizer, bem entrosada. Você tem hater na internet? Não. O que você acha dessas pessoas, então, que aproveitam, porque tem sempre na internet, da oportunidade de estar de trás de uma tela para falar mal do outro sem conhecer? Covardes. O que a política representa de fato para você? Oportunidade de mudança para a população. Se você pudesse voltar no tempo e falar para o Wagner que iniciou a política com a experiência que você tem hoje, o que você diria para o Wagner da primeira campanha? Naquela primeira campanha, não entre, não é sua vez. Como você diferencia a sua vida pessoal da sua vida pública, politicamente falando? Praticamente eu vivo o mesmo estilo. Eu sou autêntico. O que eu sou como pessoa, eu sou como político. Eu me policio muito. Complete a frase com apenas uma palavra. Deus. Tudo. Família. Abaixo de Deus. Amigos. Essencial. Paixão. Família. Um filme. Ghost. Uma música. Couro de boi. Cidade dos sonhos. Jardim Gá. Um cantor. Fred Mercury. Uma cantora. Não tenho. Um vício. Um vício. Falar o que vem na cabeça. Uma frase que te representa. Gratidão é a maior das virtudes. Se hoje fosse o seu último dia de vida, já estamos aqui às 20 horas e 57 minutos, até às 0 horas, o que você faria? Ajoelharia no pé da minha cama, pediria perdão a Deus pelas minhas falhas e pediria para que Ele me perdoasse pelo que eu poderia ter feito e deixei de fazer. Se você fosse presidente da República, o que você faria para melhorar as diversas situações e caos que tem no nosso país? Começaria pela educação, tornando uma educação de verdade, direta e franca.
sem lero-lero. A Rede Bandeirantes de televisão transmitiu o debate entre Guilherme Boulos, José Luiz da Atena, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal, que são pré-candidatos a prefeitos da cidade de São Paulo, e Pablo Marçal, em sua fala, mencionou a respeito da inteligência artificial. Você, como educador, uma visão de um modo geral, nacionalmente falando, se você pudesse ajudar a nação brasileira com relação à inteligência artificial, o que você faria de projeto para que os veículos de comunicação, a tecnologia, que é um veículo para suprir uma necessidade e ajudar o aluno, não atrapalhasse como atrapalha? Porque hoje o professor olha para o aluno e diz, produza um texto assim, ele chega na inteligência artificial, coloca palavras-chave, no dia seguinte traz o texto pronto. Qual seria o seu mecanismo para que isso não funcionasse dessa forma? Essa é uma realidade que nós estamos vivendo em sala. E, na verdade, até hoje eu não sei como responder isso. Porque os nossos alunos, a inteligência artificial é um caminho sem volta. Isso é fato. Então, eu acho que a primeira coisa, eu prepararia o meu professor. Seria preparar o professor. O aluno, ele nasceu na era da tecnologia, ele nasceu dentro da tecnologia. Eu sou analógico. O Wagner é um analógico. O Wagner é um T-Rex. Os meninos não. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o Wagner se torne também digital. Mas eu também não posso colocar o Wagner com 12, 15 turmas e ainda exigir que ele se torne um digital. Eu preciso preparar isso. Então, eu tenho que ter consciência. Eu vou reduzir a carga desse professor e vou preparar ele. Eu vou tornar ele um adolescente de 17 anos na área digital. Eu acho que é por aí que a gente conseguiria. Porque automaticamente o professor já saberia identificar o que é feito de mão ou o que não é. E produções textuais seriam feitas, eu acredito que teria que ser feito como a Inglaterra está começando a fazer em alguns países. Celulares, entrou na escola, já tem o local dele. Tem alguns países, alguns estados americanos que já estão começando a fazer isso. E nós não vamos ter saída. Teremos que fazer isso. O QI, quando ele não trabalha, você sabe melhor do que eu, que ele começa a reduzir, né? E é o que está acontecendo no nosso povo, ele está reduzindo. Estamos chegando na reta final do nosso papo. Aqui não é somente o Oceano que pergunta, você tem direito a fazer 3 perguntas daí para cá. Então eu vou fazer uma aqui. Eu vejo você como um rapaz muito dinâmico, jovem, bonito, né? É descontraído, você é solto de verdade. É uma coisa que eu invejo, viu? Eu sou contra a inveja. Mas se tem uma coisa que eu não consigo, acho que talvez por causa da miséria que eu vivi, eu bloqueei, eu não consegui fazer esse tratamento, apesar que o pastor acha que eu consigo libertar, mas eu não consegui ainda, né? Mas é uma coisa que eu admiro muito. Eu vejo que você faz um grande trabalho, né? E poderia aumentar esse trabalho, potencializar e ajudar mais pessoas. Tem pretensões políticas, não agora, mas mais para frente, daqui a uns anos, para ajudar a população? Eu confesso para você e para quem está aí do outro lado que quando nós nos conhecemos, eu tinha um carinho pela política totalmente diferente do que eu tenho hoje. Naquela época, nós já tínhamos até conversado, a gente até falava, se um não vier, o outro vem. Uhum. Eu pensava dessa forma. Hoje eu me vejo contribuindo de uma maneira diferente nos bastidores. Hoje eu me apaixonei, apesar de ancorar um trabalho à frente de uma rede institucional do município, eu me vejo muito produzindo, eu me vejo articulando. Hoje eu me sinto mais confortável na articulação do que propriamente estar à frente de algo. Eu prefiro ser o escudo, sabe? Aliás, deixa eu reformular. Ser quem segura o escudo, está ali atrás. Eu não tenho uma pretensão política hoje. Mesmo sabendo que poderia, né, contribuir até mais. Sim, porque o meu ponto de vista, como eu estudando a parte do legislativo, da lei orgânica do município, da LDO, da LOA, de tudo enquanto que você possa imaginar, eu tenho uma outra visão e eu, às vezes, prefiro recuar o meu pensamento porque eu vejo muitas coisas que o meu conhecimento chora. Verdade. Eu conheço você, eu tive o privilégio, eu posso dizer que tive o privilégio de ser um colega de profissão e ver o tamanho da sua competência. Ainda pretende, tem sonhos de se tornar um escritor?
Olha, hoje eu estou muito feliz de estar rodando o país inteiro, fazendo cordéis para diversos deputados, marcando collab com eles, diversos prefeitos do Brasil, né? Artistas globais, que as pessoas às vezes falam Globo Lixo, aquela coisa toda, mas ainda é uma fonte de grande referência para mim, um veículo de comunicação de alta potencialidade, com um alcance gigantesco. E não foi somente através do livro, da escrita ali, de folhear ou de um e-book, que eu me realizei. Hoje eu me sinto realizado por exemplo, estar lá no Pará, em Marituba, fazendo uma representação, descrevendo a história de uma prefeita de lá. Me sinto realizado em estar descrevendo a história de um deputado federal pela 4ª vez no estado do Ceará, o prefeito de Quixadá, o prefeito de Lagoa do Mato, no Maranhão, e diversas outras personalidades do mundo político, bem como também personalidades do mundo artístico, grandes cantores aí com mais de 2 milhões de seguidores, e a gente marcando collab, e é uma parte da minha vida que é de escrever. Então, essa questão de livro em si, eu tenho aqueles meus 8 guardados, que eu escrevi e que nunca lancei, mas essa parte eu me sinto muito realizado, eu caminho por aí. Conselho que você daria hoje para os nossos jovens, principalmente os mais da periferia? Buscar a independência, independentemente da situação que estejam vivendo no momento. E eu não falo da independência financeira. Eu começo a falar da independência emocional, que é para se preparar para o que tem lá fora, que não te abraça, que não te respeita, que não te recepciona e que só te aponta pela classe que você teve o privilégio de nascer. Porque, independente de ser uma classe econômica de um poder aquisitivo alto ou não, a gente tem que considerar-se privilegiado porque tem vida. Então, o meu conselho é: trabalhe o teu intrapessoal, se prepara para o mercado de trabalho, se prepara para o não quando for entregar o currículo, se prepara para aquela pessoa que está do teu lado te abraçando, mas querendo a tua vaga. Se prepara, em especial o emocional. Esse é o Oceano que eu conheço. Quero te agradecer, tá? Eu que agradeço, por ter Oceano. papeado comigo, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua Amém, família, a recebo. caminhada, mandar um super beijo para sua esposa Raquel, para o Douglas, para o Guilherme, Meu e netinho dizer Gustavo. o Gustavo, Uhum. e dizer que tenho a satisfação, né, a felicidade compartilhada de ver algumas coisas dos meninos na internet, e isso é motivacional para muitas pessoas. Mas muito obrigado por ter papeado comigo. Sou eu que agradeço pela oportunidade, né? Acredito que são para poucos, então eu agradeço. Na verdade, é a primeira vez que eu participo. No início foi desconfortável, agora ficou confortável porque o papo foi agradável. Como está o seu Instagram para a gente encerrar, o @ lá, para as pessoas lhe seguirem? Prof. Wagner Miranda. Prof. Wagner Miranda. Então, colocou Prof. Wagner Miranda, vai cair no Wagner Miranda Silva, professor de Física e Matemática. Muito obrigado. Você que está do outro lado, a minha frase, eu já ia dizendo o meu papo. A minha frase é a de sempre: eu não sou nada sem você, assim como você não é nada sem outra pessoa, portanto, ajude sempre ao próximo. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo papo de hoje. Tchau, tchau.